Olá! Hoje a gente está aqui com o Rafa para falar da importância da psicologia, né, no mundo da reabilitação, qual é o impacto, qual é o papel. Então, eu sou a Tayane, eu sou nutricionista, eu sou branca, tenho cabelos longos pretos, estou vestindo uma blusa polo branca e ao meu fundo tem uma parede branca e uma porta de madeira. Eu sou a Jaqueline, professora de Educação Física. Eu sou branca, eu tenho cabelo castanho, eu estou vestindo uma blusa cinza. Atrás de mim eu tenho uma parede de pedras. Como a Tayane disse, hoje a gente tem o Rafa de convidado que vai se apresentar para a gente. Olá, eu sou Rafael, sou psicólogo, sou branco, tenho cabelo preto, estou usando uma camiseta preta, tenho um fundo branco com medalhas, estou no vídeo no canto não, embaixo, No centro, isso. E eu tô isso, no no canto, centro. e eu tô no canto superior direito e a Jaque tá no canto superior esquerdo. E você tem barba, né, Rafa? As pessoas podem identificar também que Isso, você é tem aquela verdade, tenho barba mais barba. rala. Esqueci que isso é novo para mim também. Bom, então, obrigado, né, Rafa, por estar aqui com a gente. E a ideia foi, como a gente está falando de reabilitação e a importância de cada profissional, a gente queria saber, assim, qual é o papel do psicólogo no processo de reabilitação, né? Qual que é a sua importância? Conta um pouco pra gente. Bom, primeiramente aí quero agradecer aí o convite, né, das meninas, né? Eu acho fundamental aí o trabalho que vocês estão realizando. Vocês estão passando aí por várias profissões, né? E aí chegou a psico, né? E a psico, assim, o papel da psico na reabilitação, ele é um profissional, assim, que não tem muito tempo na reab, né? A psico, ela entrou na área da saúde, né? Mais na área hospitalar, né? E aí ela foi enveredando para a área da reabilitação, né? O papel da psico, ele tem um papel importante no apoio, no suporte do paciente no processo de reabilitação, né? O paciente, ele vai passar por, então, diversas terapias, ele vai ficar um bom tempo aí nesse processo, né? Isso vai depender também do quadro dele. Isso vai ser um processo aí desgastante, né? E ele vai precisar também de um suporte também para lidar com tudo isso, né? É uma situação aí que, se ele passar por um episódio onde ele vai adquirir uma deficiência, né? Então isso vai impactar muito e dependendo da pessoa, ela não vai dar conta disso, né? E aí o psicólogo ele vai entrar como esse suporte, né? Existe então aí as deficiências já que são congênitas, né? E as adquiridas. E aí é importante também falar do apoio para a família e a rede de apoio desse paciente também, né? Então o psicólogo ele também está junto nesse processo, tanto com o paciente quanto com a família. E aí esse acompanhamento assim ele se dá como, né? Todo mundo vai passar com psico, nem todo mundo, como que vai ser isso, né? Primeiro, assim, vai da dinâmica de cada instituição, né? Há algumas instituições onde a obrigatoriedade da, do acompanhamento psicológico e outras não há essa exigência, né? Eu entendo que, assim, a questão da deficiência, ela é um grande impacto para a pessoa, que vai mexer aí com papéis sociais, né? Vai mexer também na dinâmica da família, né? Ele enquanto sujeito, né? A questão da imagem corporal, então vai mexer com vários aspectos e aí é importante sim o psicólogo, né? Mas em muitos casos aquela pessoa ela não está preparada ainda para entrar em contato com isso, né? A partir do momento que ela sofreu um acidente, um exemplo, né? Ainda aquilo é muito doloroso, é muito difícil para ela entrar em contato. E o psicólogo ele vai mexer com as feridas, né? Vai mexer com aquilo que não é ruim, não é bom para ele, né? E talvez ele não esteja preparado. E é importante a gente ter essa sensibilidade de qualquer momento
onde ele vai precisar desse apoio. Sempre oferecer esse apoio, né, estando ali próximo, para que ele possa procurar, então, um psicólogo. Já outros casos que tem essa obrigatoriedade, se faz necessário também uma questão também da instituição, né? Eu entendo também que há uma preocupação no sentido de o paciente ele dar conta do processo de reabilitação, porque tem muitas terapias, né? É exaustivo para ele, e ele precisa ter condições emocionais também para ter esse acompanhamento. Então, assim, o papel do psicólogo, então, assim, você olhar para várias deficiências, tem as suas especificidades também, né? Se você olhar a pessoa em situação de deficiência física, né? Aí você tem vários quadros, né? Você tem o AVC, você tem o lesado medular, né? Você tem aí outros quadros que vão impactar na condição emocional desse paciente, e isso também pode impactar na estrutura de personalidade desse paciente. Se ele já tinha uma predisposição para desenvolver um quadro psiquiátrico, isso pode impactar. E aí é importante também o psicólogo estar presente, né? E por isso que é importante o psicólogo no sentido de que ele consiga dar esse apoio para ele dar conta nesse processo de reabilitação mesmo, né? E aí se você olhar também a pessoa com deficiência intelectual, né? A gente vai trabalhar aí a questão da autonomia, da independência, né? Como que é para essa família que muitas vezes ela desejou um filho e real, né? Fantasiou um filho, e aí quando tem o filho real, ele possui uma deficiência intelectual, né? E aí então você pensar na família que ela tem muitos desejos com aquele filho, tem os projetos pessoais, é a extensão daquela pessoa, o filho, né? No imaginário dos pais, aquele filho, ele é a continuidade dele, né? E aí vem um filho com uma deficiência intelectual. E aí é muito importante, então, você trabalhar com os pais também, né? Porque eles entram no processo que aí eu vou entrar agora também, falar, que é a questão do luto. O luto, ele está presente em todo o processo de reabilitação. Por quê? O luto não é só a perda de alguém, de uma pessoa, um ente querido. Ele é a perda das funcionalidades, é a perda das relações, né? Aquilo que a gente desejava, objeto, enfim, até animal de estimação, né? Aí, o corpo que nós tínhamos, né? A gente vai sofrendo mudanças, né? Então, na reabilitação também tem a questão dos amputados, onde perdem seus membros, né? E aí, então, todos os pacientes que entram no processo de reabilitação, eles já estão em luto. Então, todas as profissões, elas vão lidar com luto. O luto, ele não é só uma coisa do psicólogo que vai lidar. Muitas vezes, aquele sofrimento nem vai chegar para o psicólogo, né? Vai chegar muitas vezes para o educador físico, para o TO, para Nutri, enfim, para qualquer outro, e não vai chegar psico. Então, todo mundo vai lidar com luto, né? E aí, essa elaboração do luto, ela é importante para a continuidade do processo de reabilitação. Porque se ele não entra em contato com aquela perda, muito difícil dele aderir ao processo de reabilitação. E aí ele pode apresentar muitas faltas, resistência ao processo, né? Tristeza, e começar a apresentar vários sentimentos negativos que isso vai impactar na reabilitação dele. Então, o luto vai ser trabalhado principalmente na psicologia, mas é importante que o psicólogo ele também esteja junto com a equipe, e aí a importância da equipe multiprofissional, porque também ele vai poder auxiliar os outros profissionais no entendimento daquele paciente, no entendimento daquele paciente no sentido de o que ele está passando naquele momento, por que ele está resistente, por que às vezes ele é tão rude na terapia, por que às vezes ele falta, por que ele chega atrasado, né? Então, daí a importância
desse trabalho, uma equipe multi, para ter essa conversa, para o psicólogo poder também auxiliar aqueles terapeutas na condição psicológica daquele paciente, né? Não sei se eu estou indo muito rápido, mas vocês aí... Não, Rafa, tá tranquilo. Seguiu a linha sua de raciocínio. Eu acho que você trouxe um negócio bem interessante, Rafa, que em muitas vezes, assim, no centro de reabilitação, alguns profissionais são tidos como os carrascos, né, da reabilitação, principalmente o pessoal da parte motora, por pegar muito no pé, tal, por fazer os exercícios, cobrar desse lado. E aí, talvez, pela gente estar com o paciente mais vezes na semana, o paciente acaba criando uma relação com a gente mais próxima, assim, né? E acaba contando algumas coisas a mais nas terapias motoras, né? E daí a gente fica insistindo, você precisa falar com a psico, você precisa falar com a psico. E eles olham assim pra gente, você fala com a psico o quê? Eles só ficam cutucando ferida, vai falar com a psico o quê? Então, é bem complicado, porque a gente fala pra falar com vocês e eles olham assim, eles não dão muita atenção, né? A gente, vai tratar lá. E... isso acontece muitas vezes, né? Isso é questão do vínculo, né? Então, estabelecer um bom vínculo com vocês, né? Então, e quando você... Por isso que eu estava falando lá no começo, da obrigatoriedade. É muito difícil, então, deles se permitirem a falar isso como psicólogo, né? Porque é isso, eles têm um momento deles, tem o tempo deles e que a gente tem que respeitar. Então, a psicologia, ela precisa ser acionada no momento do paciente. A gente precisa estar lá e precisa estar junto com a equipe, mas precisa respeitar também esse momento, essa dor, esse sofrimento do paciente. E com vocês, né, tem essa questão do vínculo, tem essa questão aí de vocês, às vezes vão falando coisas que é do dia a dia, né, não tem aquela coisa, né, tão fechada, né, e aí eles vão se abrindo, né, e aí isso é legal, né, acho que é isso. E aí você está falando assim, fala com o psico, isso é interessante, né, e sensibilizando ele, trazendo a importância dele levar isso para um profissional, onde ele vai conseguir, então, ter esse apoio, esse suporte. E aí, aí é a importância do trabalho inter, né? Isso é legal. Me veio muito na mente, Rafa, alguns pacientes assim, que eu já atendi, que eles falavam assim, ai, pra que passar na psico, sabe? Me põe lá naquela sala. E aí ele quer que eu fale, eu não quero falar com ele, tipo. E é um pouco do que você trouxe, assim, né? De às vezes não respeitar mesmo o tempo do paciente, né? E que ele acha que você meio que tá forçando ele a falar. E que no fundo, o que vocês querem é basicamente o que eles já fazem no dia a dia com os outros profissionais, né? A diferença é que, não que vocês só vão pela conversa, mas o foco, uma parte do trabalho de vocês é através da conversa, né? Vocês podem fazer outras coisas também, mas é muito da conversa. Então, tipo, eles já ficam assim, não, mas é como se você estivesse avaliando cada palavra que o paciente fala, né? E aí eles se sentem, tipo, não vou abrir a boca. Ou contar quase nada para ele. Mas, e é muito estranho, às vezes, porque muitos outros profissionais estão sabendo de algumas coisas, e aí, às vezes, na reunião de equipe, o psicólogo, não, mas ele nem me falou isso, sabe? Tipo, sim, tá perdido. E já vi o inverso também, o psicólogo ser o único que tá sabendo o que tá ali por trás, né? Igual você falou, e tipo, dar um note. Não, gente, vamos dar uma acalmada, vamos dar uma, sabe? Então, eu acho que é muito individual, né, no tratamento. Acho que é muito particular como que cada um vai receber. Exato, é muito individual mesmo. Você tem que pensar caso a caso, não dá para generalizar, né? Tem um imaginário coletivo, né, de que o psicólogo é tido aquela coisa, ele é para louco, se eu for um psicólogo, as pessoas vão criticar, vão achar que eu tô doido, né? Tem esse imaginário coletivo, né, que a gente vai desconstruindo, e aí a gente também tem o auxílio da equipe também, que vai ajudando nesse sentido, né? Trazendo essa questão do psicólogo, né, como a parte da equipe e um facilitador também para o processo de reabilitação dele, né? Então, tem essa questão que você trouxe, né, Thay?
sobre psicólogos, às vezes tem uma informação, né? Ou às vezes só vocês têm essa informação. E aí é importante da discussão em equipe, né? Trabalho multi, né? E todos conversarem, falar, né? Sobre o que está acontecendo. E o psicólogo também pode auxiliar, como eu estava falando mesmo, nessas questões pertinentes ao quadro do paciente mesmo, né? Se a gente for olhar também quadros de fibromialgia, né? Que tem também na REAB, né? São pessoas que já têm uma estrutura mais histéricas, né? Poliqueixosas, né? Então, assim, já tem aí uma estrutura depressiva. Então, assim, aí muitas vezes alguns terapeutas podem se queixar, nossa, mas essa paciente só reclama, essa paciente faz isso, né? Então, assim, daí a importância da conversa também com o psico para poder também auxiliar, olha, né? É uma estrutura que já é assim, né? A gente pode ir trabalhando com esses aspectos, né? Aí da importância do diálogo mesmo, né? Então, é importante isso mesmo.